Estamos ao vivo, voltamos de novo na segunda parte aqui do ResetCast. E a gente está aqui com essa energia muito boa, aqui tá um negócio bem dinâmico. Conhecer um pouco mais da história do Léo, da história do Marcelo, que abriu mão do concurso público para viver do digital, mas não foi assim, né? A gente vai ter mais momentos para conhecer mais partes, né? Porque tudo é bem rápido aqui. Sim. Né? A história do Guilherme na área da fotografia, que foi empreender também lá nos Estados Unidos, voltou, trouxe uma bagagem, uma baita de experiência, toda experiência. Aí veio aqui potencializar os resultados. O Léo, que assumiu uma dívida de mais de 1.900.000, né? E foi, hoje tem várias coisas e está tendo um resultado imenso que ele vai já compartilhar com a gente. Dentro do digital, era um cara totalmente no off, né, Léo? O Léo trabalhava só no off e voltou só nisso, né, cara? Em 5 meses, né? 6 meses ele tem crescido, que eu acho que ele não cresceu em 6 anos. Com de tantas coisas que ele tem aprendido. Mas o Guilherme me fez uma pergunta. Pegando o gancho aqui das histórias, continua dando uma ênfase na sua pra gente entender melhor. Show demais. Eu digo que a minha história começou a partir do momento que eu casei, né? Eu conto com a minha história a partir dali. Então, eu sempre sempre busquei alguém que estivesse comigo desde o início, né? Eu tinha um drive na minha cabeça de que se eu ficasse rico e solteiro, seria muito mais difícil para mim socializar com alguém. Eu já tinha um drive de que mulheres que iriam se aproximar de mim seriam interesseiras. Então, eu queria construir uma história. E eu me lembro que eu vi de um momento, não era uma necessidade, mas uma oportunidade de prosperar. Um amigo meu foi pro Sinal, e dentro do Sinal, em 3 meses, ele levantou 10 mil reais para pagar o casamento dele. Eu falei, pô, se ele conseguiu, eu também consigo. E aí eu usei daquele momento, eu falei, me explica como é que faz para mim para ir pro Sinal. E foi questão de me desbloquear em várias coisas, porque eu vi os meus amigos passando de carro, eu tava lá no Sinal vendendo banana e no final do culto eu tava oferecendo din-din, né? O din-din é um chup-chup, sacolé para quem das outras cidades. E eu tava lá, né? E ela tava comigo pegando sol e chuva e tava do meu lado quando eu tava vendendo banana. Então, tipo assim, eu queria construir uma história. E era aquela pessoa que tava comigo me apoiando, né? E hoje a gente tem vivido novas experiências, novas coisas. E agora essa é a mulher que eu mereço honrar ela, porque foi ela que estava comigo no começo, quando ninguém estava vendo. Então a minha história começa aí, né? O fato de eu ter olhado para a necessidade e ver, cara, um cara que conseguiu juntar 10 mil reais em 3 meses, eu falei, pô, se ele conseguiu, eu também consigo. E aí eu meti a cara. Só que eu sempre já estava olhando, sempre tive esse olhar empreendedor. Que a primeira chave que girou, eu trabalhava dentro de uma ótica. E eu para me ganhar um teto, destravar os limites lá da comissão, eu tinha que fazer 25 mil reais de venda. E eu fiz 23 mil. E eu fiquei muito frustrado, porque eu não ganhei comissão nenhuma, porque tinha que bater 25. E eu falei, mano, se eu conseguir vender 23 mil para uma empresa, por que não vender para mim? E aí eu comecei a destravar. E eu fui para empreender. Aí eu conto a partir daqui que eu comecei a empreender, no Sinal. E aí eu fui destravando. E eu entrei para o modelo de venda direta por isso. Porque quando eu olhei para o modelo de venda direta, eu falei, pô, se eu vender X valor, eu tenho uma comissão boa. E aí eu saí, quando eu juntei, eu acho que eu passei 1 mês e meio, 2 meses no Sinal, e eu falei, cara, não, é bom demais vender aqui, tá no Sinal pegando sol e chuva, mas eu consigo ter um produto que eu posso sair e vender e eu poder estar vestido de uma maneira melhor. Então, vai ficar maravilhoso para mim. E aí eu fui começando vendendo perfume. Eu trabalhei na Renaudet durante quase 3 a 4 anos dentro da Renaudet. Só que chegou um momento que eu também vi que o teto bateu para mim. Então, tipo assim, eu vi que os ganhos que eu poderia bater, tipo, enquanto alguns estavam faturando X valor, eu olhei para o marketing digital e eu falei, cara, aqui eu posso fazer muito mais vendendo um produto meu. Porque enquanto você estiver vendendo um produto de alguém, você vai fazer comissões até expressivas. Mas todo empreendedor tem que ter o seu produto. Então, tipo, você está falando mal da empresa? Não. A empresa foi uma escola para mim, né? Trabalhei por vários anos, ganhei o cruzeiro, ganhei o resort, veio a pandemia, mas eles me reembolsaram dinheiro. Mas o que eu aprendi fundamental é que eu precisava ter um produto. E o produto era o Júnior, só que eu estava escondido, vendendo o produto dos outros. E hoje, encontrando esse momento aqui, nós estamos aqui, ResetCast, não é uma coisa minha, mas é um movimento que nasceu do coração de Deus, que eu faço parte desse movimento.
E vocês também fazem parte. Certeza. E aí eu entrando nesse movimento, hoje eu tenho o meu produto, eu tenho mentorias minhas, né? Já alcançamos para mais de 170 alunos no digital. Tenho alunos na Alemanha, tenho alunos nos Estados Unidos, tem em Portugal, né? Tem para mais de 10 estados aqui no Brasil. E aonde que eu conseguiria alcançar isso fazendo o que eu fazia antes? Então, tipo assim, parece que o cara tá aventurando. Por que que ele foi se tacar para São Paulo? Né? Eu vim me tacar para São Paulo para potencializar os meus resultados, me conectar com vocês, fazer network. Como que eu queria crescer vivendo no mesmo lugar? Como que eu quero crescer conectado com as mesmas pessoas? Se o que eu falava, eu era um indígena no meio deles. Eu era um estranho, porque eu falava do digital e tipo, você tá louco. Tipo, o que que eu tinha que fazer antes, que eu trabalho de casa, não precisar de criar um produto, eu estruturei uma mentoria, ensino as pessoas a se posicionar no digital e já fiz mais de 10 mil reais num lançamento orgânico, sem vender, sem investir R$ 1 em tráfego. Para mim isso já é absurdo, porque para mim fazer 10 mil no multinível, o cara tem que tacar para recrutar pessoas. E aqui, e sem usar o tráfego, só fazendo um movimento com um grupo de network que tem no WhatsApp, já conseguimos fazer um faturamento agressivo. Isso para mim já é um divisor de águas. Isso vai mudar, vai começar a usar o tráfego agora. Nós temos um cara do tráfego aqui do nosso lado que vai potencializar isso. Então isso, Léo, hoje, tudo isso porque eu entrei em movimento. E você também entrou em movimento. Eu queria saber agora um pouco também de você, né? Quem era o Léo no início do ano e quem é o Léo hoje? Só nesse meio período de ano. Eu mesmo, o fato de eu estar aqui, né? Saí da Bahia às 3 horas da manhã, peguei um voo para São Paulo, 5 horas da manhã, tive que me movimentar para estar aqui, porque a gente entende, nós estamos aqui hoje em Alphaville, né? Isso não era uma realidade que era a minha vivência há 6 meses atrás. Então, para que eu possa estar aqui com vocês hoje? Alphaville, a gente entende que é o metro quadrado onde existe o maior número de pessoas que estão em alta frequência, é aqui nesse ambiente. Então, se você quer crescer, você precisa buscar isso, né? Eu tenho visto muito as pessoas falarem que eu preciso ser o menor da mesa sempre, para que eu esteja num ambiente onde todos os que estão comigo estão me puxando para uma frequência maior do que a que eu estou hoje. Então, eu entendi isso, né? Olhando para os meus produtos, analisando essa visão global que a pandemia trouxe, de aceleração da tecnologia, essa coisa desenfreada de mundo digital, trazendo coisas novas, que é uma realidade, e quem não se adaptar vai ficar para trás. Então, o que foi que eu fiz? Eu sempre fui muito focado no trabalho interno, dentro da empresa, né? E eu comecei a entender que eu precisava sair dessas 4 paredes. E aí eu comecei a empreender como? Dando os primeiros passos no digital, aprendendo como funcionava, peguei os meus produtos e comecei a digitalizar alguns que eram possíveis. Então, assim, eu tenho produtos que eram físicos, hoje eu tenho ele físico e tem também a versão digital. Existem produtos que você antes só comprava e recebia a parte física. Hoje você entra no aplicativo, você entra no site da empresa, você já consegue fazer a compra, faz o pagamento. Então aquela coisa, eu consigo hoje fazer dinheiro dormindo, porque a gente automatizou, a gente digitalizou algumas das ferramentas e alguns dos nossos produtos. Então isso, para quem se diz empreendedor, é essencial. Se você não busca novos ambientes, se você não busca estar conectado com pessoas que estão numa frequência acima da sua, se você não se movimenta, você fica para trás. Tem uma coisa que eu sempre falo que é muito parecido com o empreendedorismo no mundo digital, é a sua rotina de trabalho. Quando você é funcionário, você dedica 12, 13, 15 horas do seu dia para fazer riqueza para o empresário, trabalhando como CLT. Então você tem 1 hora de deslocamento da sua casa para a empresa, você tem 10 horas, normalmente 10 horas de trabalho com 1 hora de intervalo para almoço, e depois você tem mais 1 hora para voltar para sua casa. Então você está ali trabalhando, se matando. Quando você começa a empreender, quando você passa a ser empresário, ou você cria um CNPJ e você começa a fazer para você, às vezes você se dá o luxo de querer acordar às 9 horas da manhã, às vezes você se dá o luxo de não ir trabalhar em um dia, às vezes você se dá o luxo de falar, olha, eu vou emendar uma quinta com a sexta, sábado e domingo e não vou trabalhar. Esse é o grande mal. As pessoas também fazem isso no digital. Tem um pum, olha, estourou, bum!
E aí você sabe, para eu aproveitar esse pico, eu preciso gastar energia, eu preciso me dedicar, eu preciso ter constância para que eu possa me manter numa frequência maior do que a que eu estava. Então isso é a mesma falha que muitos empresários cometem, muitas pessoas também cometem no digital. Então por isso que eu saí de onde eu estava hoje, vim para cá para me conectar com vocês, para estar aqui nesse ambiente, porque eu quero aprender coisas novas, eu quero estar preparado para fazer coisas novas e coisas maiores do que a que eu já fiz. Isso é muito importante, porque se você for ver, todo o crescimento, qualquer negócio, é de 2 para 5 anos para você começar a ver o dinheiro aparecer. Exatamente. As pessoas elas já querem começar um negócio e elas já querem ver um retorno rápido. E não existe retorno rápido. Existe esforço, dedicação. Existem pessoas que estão fazendo todos os dias a mesma coisa, né? Que estão abrindo mão de um final de semana, estão abrindo mão de ter que se dedicar ao aniversário de algum parente para poder se dedicar àquele negócio. E as pessoas, elas querem isso. E você é um cara que eu tenho visto que você também está entrando na área dos leilões, né? Você migrou para várias outras coisas, né? Compartilha com a gente aí um pouco. Daqui a pouco você vai ser um dos que vai ser referência no nosso grupo, lá vai dar mentoria. Na verdade, o que acontece? Eu costumo muito, como a minha experiência sempre foi muito interna, eu costumo olhar no mundo digital a parte dos bastidores também. Então eu fico vendo o que os grandes players do mundo digital têm falado, o que eles têm feito. Então muitos deles fazem os seus primeiros milhões fora do digital, nos empreendimentos que eles têm fora. Uhum. Então eu percebi que existe um mercado de leilões, existe um mercado imobiliário, existe um mercado de investimento do recurso financeiro. Existe uma forma de você empreender investindo em tecnologia, em startups, pessoas que estão precisando de um recurso que muitas vezes você tem, você chega, faz um aporte, você vira sócio daquela empresa que está começando e vocês crescem junto. Então eu aprendi que dava para participar de leilões. Então estudei durante um tempo e comecei a praticar. Então assim, eu comecei em março, né, eu tive um start de ter um carro, né, comprar um carro para ver como é que seria. E hoje nós estamos com 14 carros. Então, assim, eu não sei quem é que já comprou 14 carros esse ano, mas eu posso dizer para vocês que eu já comprei. Então, isso é uma realidade que não fazia parte da minha vida antes do mundo digital. Não é um empreendimento digital, mas é coisa que muitos players do digital têm feito. Então, você aumentar seu capital, você multiplicar seu capital, faz parte de um contexto onde aquele empreendedor precisa estar apto, porque de nada adianta você ganhar dinheiro, você criar mentoria, criar cursos, e quando o recurso financeiro chegar nas suas mãos, você não saber multiplicar ele. Positivo. Então, a inteligência financeira, ela também é uma forma de você empreender. Então, hoje eu tenho investimentos que eu fiz a partir dessa análise do mundo digital. Eu fiz investimentos financeiros que me trazem um retorno e um certo conforto financeiro. Eu montei uma locadora de carro, né? Nós começamos com um carro em março, hoje nós já estamos com 14 carros, e eu estou com um planejamento de chegar a 20 carros até no final desse ano, e no final de 2004 a gente vai ter uma frota com 50 carros. Esse é o meu planejamento. Uau. Mas eu percebo que dá para escalar, dá até para passar desses números. Então, assim, é um projeto milionário e é algo que eu tenho pensado muito nisso. A maioria da população, nós já falamos sobre isso aqui agora, que muitas das vezes quem sabotam a gente são as escolas, as faculdades e a nossa própria família. Porque como eles não tiveram essa educação financeira, não pensam diferente, eles acabam passando isso pra gente. Então, existe um funil. Todo mundo quer curtir, né? Você vê que na cabeça do jovem, hoje, ele tem que usar a parte melhor da vida dele para curtir, para festejar, para namorar, e muitas vezes não pensa no futuro. E aí, quando o funil vai diminuindo, começa a vir as enfermidades, começa a vir a idade, as oportunidades de trabalho já não são legais para quem tem uma idade avançada. E aí, quando você chega num momento onde você não tem saúde, não tem mais vigor físico, o seu dinheiro está bem curto. Na verdade, o funil tem que ser investido, né? O funil tem que ser investido. Você começa a se dedicar nesse momento, trabalha, estuda, se dedica, empreende. Inclusive é quando você tem gás, né? Quando você tem gás, e aí quando você chegar numa idade onde você vai precisar, que você não pode contar com tanta saúde, tanto vigor físico, o seu financeiro, ele chega e faz um balanceamento. E aí você aproveita. Aí você aproveita. Aí você falou uma coisa muito importante, tipo, falou sobre o leilão, que é uma coisa do office, só que hoje ninguém ensinava isso. E Exatamente. Aí você aprendeu isso aonde? No digital. Você viu o que os caras estão fazendo para começar a movimentar.
Até o porque cara- também uma das ferramentas digital são as mentorias dos cursos. Uhum. Então, o treinamento para participar de leilão, para que você não caia em golpes, para que você não entre em leilão que seja furada, faz parte de mentoria, que é do mundo digital. Muitos players, muitas pessoas que têm experiências vendem o curso para que você se capacite Sim. para fazer leilão. Inclusive, eu tenho um amigo que levou um golpe na semana passada de 20 mil reais. É Se ele complicado. tivesse gasto 2 mil reais numa mentoria, Falta de talvez... conhecimento, né? Exatamente. Sim. Pra você ver, né? Como é que é a falta também de você não. Ah, você. Tá aí, o cara que é escasso. Aí você fala, você tem uma mentoria de 5 mil. Aí o cara fala, não, 5 mil eu não pago numa pago, mentoria. Mas perde 20. Aí o né? cara Perde vai e 20. entra no negócio, perde 20. Sim. Porque tem um olho, né, gordo, né? Não quer. É escasso de pagar. Então você aí que. Se é escasso, quebra essa escassez, senão você pode acabar quebrando a cara. Como é que é mão de Aprende com mucura? quem tá fazendo, né? Lá em Manaus a gente usa esse mão de mucura assada. Se é mão de muquirana, que alguns falam de Muquirana, muquirana. no Rio é muquirana. É, que muquirana. também. Então. Mão de vaca. É, mão de vaca. Ah, eu passei por esse teste hoje, né? Para chegar aqui, eu falei, olha, eu tinha um planejamento, era R$ 25 para vir de Campinas para cá, e de repente eu não consegui, e o táxi me cobrou 250. Eu falei, poxa, tem a opção de dizer não, mas eu preciso ir, né? Eu não posso falar que eu vou deixar de participar de um evento como esse por causa de R$ 250. Então, muitas das vezes, a gente quer economizar no pior momento, Sim. que é o momento de você aprender como está fazendo. Assim como o retorno de uma empresa. No primeiro momento, você vai tirar dinheiro do bolso, vai investir na empresa e esperar o retorno. Né? O que a gente chama de ROI. Né? Payback também, né? Que o Exatamente, Pablo mas fala. o retorno, muitas das vezes, dependendo da empresa, ele vem com 3, 4, às vezes 5 anos, dependendo do Exatamente. tipo de negócio que você faz. Assim é na educação. Se você não se dispõe a aprender, se você não está disposto a investir em você, o risco de você quebrar a cara é muito grande. Pra gente poder chegar hoje no nível que a gente tá de conhecimento do digital, e tem muito pra gente aprender ainda, né, demorou 2 anos, cara. 2 anos. De muita dedicação. E assim, comprando mentoria, eu perdi a conta já de quantas mentorias a gente já fez, né? E botar em prática e aprender é um processo lento, demora, mas tem um retorno. Só que a gente precisa ter a paciência de esperar esse retorno chegar, entendeu? Sim. Foi 2 anos. E agora você estando aqui, com qual velocidade você acha que vai ser acessando a ambiência que você está acessando hoje? Cara, se eu soubesse que network faria tanta diferença assim, eu teria começado desde o início. Eu teria conseguido parcerias muito mais rápido, né? Porque eu comecei no caminho no braço, né? Tipo assim, na raça. Eu vou atrás, eu vou na loja. A gente ia a pé, pô, prospectar antigamente. Coisas que hoje com network, com conhecimento, né? Entrando em grupos, né? E simplesmente, né? Servindo, você consegue muito mais rápido, Sim. entendeu? O network na minha vida, eu costumo falar por mim, tá sendo um divisor de águas. Porque como fotógrafo e retratista, eu sempre fui meio fechado para isso. Porque paulista tem essa coisa de ter o pé atrás e tal, tipo, já apanhou tanto da vida que tem um pouco pé atrás. Mas em 3, 4 meses, esses 3, 4 meses que eu comecei a entrar no digital, que eu comecei a me conectar com pessoas novas, está sendo disruptivo para mim num nível que eu não consigo nem falar aqui o nível de disrupção que está sendo para mim. Porque questão de se conectar com novas pessoas, de acessar novos ambientes, falar em público que era uma dificuldade que eu me coloquei a fazer, que é aquilo, né? Skin the game. Você tem que fazer e depois ajustar. Certamente. Você faz e depois você vai ajustando. Sim. E é isso que eu tô fazendo agora nesse processo. Esse ano eu comecei a fazer tudo e ajustando no caminho, que seria a maneira certa que eu devia ter começado qualquer coisa na minha vida. Vai, faz e depois ajusta. Sabe, Guilherme, eu digo assim, apesar de ter iniciado o marketing digital em 2021, eu digo que hoje é como se eu tô vivendo o meu primeiro ano, assim, tipo, vivendo desde o dia 1º de janeiro até aqui, tipo, até o final do ano, eu tenho colocado como objetivo que esse é só o ano do aprendizado. E no aprendizado a gente tá monetizando. Uhum. Isso é doido, o digital. Porque eu fui ver uma aula do Marcos Paulo, e o Marcos Paulo falando que para ele ter feito os seus primeiros R$8 mil no digital, ele levou 12 meses. E eu fiz os meus primeiros nos 4 primeiros meses do ano. Então, tipo assim, cara, né, claro que lá era 2018 e hoje nós estamos em 2023.
Existe uma diferença para você ver que tem como passar dos resultados que esses caras têm. Então, tipo, isso para mim foi disruptivo. Mas o que fez o Júnior alcançar isso? Conexão, novos lugares, novas pessoas, sair do ambiente tóxico, sair do lado de pessoas que invalidam o seu propósito, porque às vezes você quer fazer algo, você quer se posicionar, mas você tem vergonha porque o seu amigo faz rir de você, fala, você quer ser blogueiro, você quer ser influência do reino, alguma coisa você vai querer se posicionar, alguém vai vir contra. Mas quando você tem claro o seu objetivo, você sabe o que quer, mano, o que você quer? O que queima no seu coração? Não é isso. Então por que você ainda não fez? Você só ainda não tá fazendo o que você quer fazer porque você tá travado com a ambiência que você tá. E ambiência é ambientes que carregam baixas frequências, né? Porque se tiver no ambiente certo, ele vai te impulsionar, ele vai te empurrar. E Léo, Marcelo, Guilherme são pessoas que eu me conectei e que, tipo assim, só potencializou aquilo que eu já tinha no meu coração, né? E às vezes não é sobre o dinheiro. Você tá falando, para se posicionar no digital, precisa ter dinheiro. Para começar, tem que investir. Cara, hoje você pode trabalhar vendendo um produto de alguém sem investir um único real. Exatamente. Você pode pegar, ser afiliado. Tipo, no modelo de venda direta que eu venho, para você entrar, o cara apresentava uma ótima oportunidade, apresentava um ótimo produto. Cara, dá para fazer dinheiro, dá para fazer um monte de coisa, dá para ganhar viagem, dá para ganhar prêmio, dá para ganhar carro. Cara, mas quando chegava na parte de empurrar o combo, na hora de falar assim, é 2.200. Nem todo mundo tinha aquele dinheiro para começar a vender. E a pessoa se travava. Às vezes a pessoa tinha até um interesse muito grande, mas o recurso ele não tinha. E hoje na internet você pode já começar a vender sem ter o dinheiro para investir. Sim. Isso é forte demais. Porque as pessoas elas precisam de uma oportunidade. E a oportunidade está aí disponível. Exatamente. E se você não tem dinheiro para poder pagar uma mentoria, né, R$2.000, você consegue de graça no YouTube. Só que tá desorganizado. Exato. Aí você vai ter que procurar ali, garimpar e tal. Agora, se você quer organizado, você aí que tá assistindo, quer aprender organizadinho, com método qualificado de tráfego, @casal de propósito. Já deixa o seu arroba aí, você aí também. Deixa o arroba de vocês aí. Eu penso também que assim, eu tenho, né, muitas pessoas entendiam que era loucura que eu tinha feito, mas hoje a gente tem alguns resultados expressivos. Nós estamos chegando agora, nesse ano, em 15 milhões de reais faturados nos últimos anos, né? Então, dá para ensinar isso para muitas pessoas. Então, eu entendi isso, o mundo digital me trouxe essa mentalidade, porque nós empresários, né, sem essa mentalidade do digital, sem essa coisa de tornar público, a gente tinha muito aquilo de você proteger o conhecimento que você tinha. Olha, a tecnologia da minha empresa, só eu que sei, não deixa ninguém vir, porque a pessoa vai copiar e vai querer fazer igual. E o mundo digital traz uma mentalidade diferente. A ideia realmente é você multiplicar aquilo que você tem. Multiplicar seu talento, multiplicar o conhecimento, não prender isso para você. Uau. Então, eu já estou me preparando para poder ensinar para as pessoas aquilo que fizeram com que eu tivesse esse resultado. Então, não adianta somente eu ficar, olha, eu tenho tecnologia, vou guardar essa tecnologia para mim, não. Eu preciso mostrar para as pessoas, ensinar pessoas, preparar outros empresários para fazer aquilo que eu tenho feito que está trazendo resultado. Dessa forma, eu vou crescer a minha empresa, vou fazer com que o meu CNPJ seja mais conhecido e vou fazer com que o meu CPF, a pessoa física, ela seja conhecida também. Aí você se torna autoridade e o nível de network que você faz com empresários que querem crescer ao seu nível é muito maior. E isso te gera negócios, vai impulsionando o seu negócio. E aquele medo que você tinha de transferir sua tecnologia e adquirir concorrentes, ele deixa de existir. Você começa a ter parceiros. E aí vocês crescem juntos. Isso aí é maravilhoso. No você falou para mim uma vez sobre que você tinha um plano de passar a sua empresa para os seus filhos. E agora esse é o pensamento antigo. Eu brinco, né? Que o prédio da empresa tem 3 andares. Eu tenho 3 filhos, aí eu brinco com meus filhos, olha, isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui é seu. Quando o papai sair, vocês tomam conta. E eu tenho visto que agora o grande sucesso do empresário é criar uma empresa que possa ser vendida. Você cria a empresa, investe seu dinheiro, traz o dinheiro de volta, em um determinado momento você bota um CEO que seja até mais competente do que você, para que você fique livre, e o 4º momento é você vender essa empresa. Então isso aí é uma mentalidade diferente que poucas pessoas estão preparadas. Essa mentalidade de você passar o que você sabe tem muito a ver com o recipiente, né? O recipiente, se está cheio, você não consegue colocar mais. Ele já está cheio. Agora, se você esvazia ele, no caso, compartilhando, né?
você está se capacitando para poder receber mais. Então, se a gente for parar para analisar, né, hoje os grandes homens, a maioria deles, eles não guardam nada. E quanto mais eles compartilham, parece que mais ideias os caras têm. Parece que mais empresas eles abrem, parece que mais negócios eles têm, entendeu? Então é muito por essa lógica também. E quanto mais você ensina, mais você aprende. Você aprende. Isso é um ponto forte que eu tô aprendendo agora também, essa questão de... Eu pensava Quanto assim mais também. você ensina... Você aprender uma coisa, você já ensina aquela coisa fixa na sua cabeça. Agora, se você aprender e guardar pra você, você vai esquecer. Porque essa é uma mentalidade instalada em nós desde Sim. criança. Os pais dizem o quê? Olha, não converse com estranho, Vai entregar não o ouro. ajude favor de estranho. Entrega o ouro, vai entregar o Sim. ouro. Né? Isso aí a gente vai crescendo assim, então a gente vai meio que se isolando. Então quando você vira empresário, você fala, poxa, o negócio é meu. É meu, verdade. é meu, não vou compartilhar, não vou dividir com ninguém, porque isso foi implantado em nós, mesmo de forma inconsciente, nossos pais ensinaram assim. Então o network, o que é hoje o network? Se Falar com conecte com estranho. pessoas estranhas, se conecte com pessoas que você não conhece, pega um código que você não tem ainda, ensina aquilo que você não tem para quem você não conhece. Então é uma linguagem que vem para quebrar essas crenças limitantes que foram instaladas em nós. Então, nossos pais ensinavam a gente não se comunicar com estranhos. O mundo digital traz uma necessidade de você fazer network, que é você se conectar com pessoas estranhas. E Pra você hoje fazer- é a nossa segunda vez que a gente se encontra presencialmente, mas só que a gente tá aqui, ó, se conectando já, ó. Então você Quanto vê tempo? que existe uma conexão, né? Nós estamos aqui porque a gente sentiu isso desde o início, né? Nós nos conectamos, a gente percebeu que nós temos a mesma frequência, nós temos propósitos parecidos, e isso aí não é coincidência, é Jesus-incidência. É isso aí. Deus faz isso porque cada um de nós tem um propósito para ser cumprido. Eu costumo dizer, Deus tem potencializado, né? Porque a minha empresa é um armamento. Porque no meu propósito, dentro daquilo que tange o reino, né? Eu preciso de grana, preciso de dinheiro para potencializar meus projetos sociais, para potencializar o alcance que eu tenho das ações sociais que eu faço. Então o dinheiro não vai me desviar do propósito, ele vai capacitar o propósito que eu tenho. Esse é o entendimento que eu tenho. Muitas é bem pessoas forte, endemonizam o dinheiro, acham que o dinheiro vai atrapalhar a caminhada, e na grande verdade, a gente reinar, a gente governar, é uma determinação que Deus deu. Que é o homem vir e governar sobre todas as coisas, Sim. inclusive sobre o dinheiro. Quando você utiliza ele para abrir portas, né? É outra coisa. Ele não é o fim, ele é o meio. E é o meio. Sim. E E uma coisa que eu percebo sobre network, quando sua filha crescer um pouquinho mais, você vai perceber sobre isso. Meu filho, ele tem 11 anos, onde ele chega, ele faz amizade. Onde ele chega, ele faz amizade. E, tipo, eu fico me perguntando em qual momento eu perdi isso. Em qual momento a criança, pro adolescente, pro adulto, perde isso. E a questão de falar em público. Ele falou, eu não gosto muito de apresentar trabalho e tal. Eu falei, todo trabalho que tiver na escola, você apresenta. Porque isso vai ser bom pro seu futuro. Aí depois você me agradece. Show Aí demais. agora ele tá fazendo isso. Mano, isso aí você falou, eu fiquei E agora é refletindo. menos doloroso, né? Ele aprender isso agora é menos doloroso, nossa, porque quando demais, cresce demais. você fica mais cauterizado, né? Sim. Na faculdade eu aprendi uma frase, tinha uma professora de comunicação que dizia assim, ó, é muito melhor você ter algo a dizer do que ter que dizer algo. Sim. Porque quando você tem isso dentro de você, você está transbordando, você fala, você ensina com naturalidade. Mas quando você não tem esse hábito, não tem essa cultura, e você tem que apresentar alguma coisa, aí dá tremedeira, dá medo, dá aquela coisa. Então, assim, é muito melhor você ter algo a dizer do que você ter que dizer algo. Sim. Uau. Eu tava olhando aqui pro painel e eu tava lembrando, né, que no início do ano um grupo que tava desativado, e um dia eu acordo numa live do Pablo Marçal, jogo um link falando que todas as semanas a gente tinha uns encontros, e aí eu joguei um link e fiz um problemão, né, empreender, né, joguei lá, fala galera, tudo bom? Eu tenho um grupo de transbordo de network, vocês que quiserem se conectar, todas as sextas-feiras a gente tem encontro, e nem tava tendo encontro, eu joguei lá o link. Começou a entrar 80, 90, 100, 150 pessoas e eu falei, acabei de arrumar um problema. Acordei minha esposa e eu falei, o que a gente fez? E agora tem que cuidar dessa galera. E fui me conectando, fazendo... Cara, tudo começou com um grupo de network. Você vai falar, mas eu moro longe, eu não moro em São Paulo, não moro em Alphaville. Cria um grupo no WhatsApp, conecta nas pessoas que estão nas lives que você participa, Sim. né? E faz um convite. E começa a gerar um movimento. O que é um movimento? É ter um propósito. E o propósito era
levar o reino, levar a palavra. E isso acabou potencializando para várias outras coisas. Né? Hoje a gente está aqui reflexo de uma atitude que eu tomei lá atrás. Você tem noção assim que coisas estão acontecendo na minha vida porque eu tomei uma decisão lá atrás. Né? E uma vez eu ouvi essa frase que mudou minha vida. Né? Daqui a um ano você vai ter se arrependido de não ter começado hoje. Grandes coisas só acontecem na sua vida quando você toma decisões arriscadas. Tipo, hoje eu e minha esposa, até comentei com ela, amor, a gente só tá vivendo o que a gente tá vivendo hoje por causa das decisões arriscadas que a gente tomou lá atrás, né? Eu comentei isso com ela no dia que a gente foi na Lagoinha, tava tendo culto lá e quem tava cantando era o Fernandinho. E de graça. Aí eu fiquei pensando assim, eu nunca fui num evento do Fernandinho, porque sempre quando tinha, não tinha dinheiro pra ir. E agora a gente tá vendo, a gente nem sabia, né? Sim. A gente não sabia que ele tava lá. Agora tem dinheiro, é de Agora, graça. tipo, o cara tá lá, eu fiquei pensando Se nisso. vocês chegaram lá, eu vi o story de vocês. Tava Tava lotado. uma filha gigantesca. Sim, aí eu fiquei pensando, aí eu parei pra refletir nisso. Meu Deus, a gente só tá vivendo isso aqui, cara, porque é por causa de decisões que a gente teve coragem de tomar. E muita gente quer viver Na verdade isso. não foi de graça, né? Se for É, vai chegar lá. muita gente quer viver essas coisas, mas não tem coragem de tomar uma decisão, não tem coragem de, tipo, largar aquela corrente, aquela algema de prata, né? Que é um emprego que você vive reclamando, que você vive murmurando, que não tá satisfeito, tá te deixando doente, mas a pessoa não tem coragem de largar pra poder viver o próprio sonho, entendeu? Então, assim, são decisões. A vida, ela vai te premiar à medida das decisões difíceis que você toma. Sim. Né? E eu falei sobre o medo no outro podcast e eu levo muito essa bandeira do anti-medo. Né? Eu acredito que você só conquista coisas quando você encara o medo. Quando você age apesar dele ou quando você aprende a não ter mais ele. Entendeu? Cara, não foi fácil. Eu me lembro o vídeo até que eu postei recente no meu Instagram. Foi, tipo, eu me despedindo da minha filha. Tomar a decisão de ter que vir. Inclusive, eu vi pessoas de perto que chegaram e falaram assim, você vai ser só mais um lá. Lá é um lugar de tubarão. Pô, e aí? Eu sou Vai ser também, mais um né? tubarão. Ser só mais um. É. Aí você só vai ser mais um. E eu vi palavras pesadas. Você vai se fuder. Você vai... Mano, você vai quebrar a cara. Você vai voltar, não sei o que. Falaram várias coisas pra mim. Eu falei, mano, no dia que eu fui pra entrar no avião, eu me lembro que eu botei no meu coração e eu falei bem assim, eu posso não ir hoje. E decidi ir com a minha família. Mas eu fiquei pensando, se eu não for, eu nunca vou saber o que me esperava lá. É melhor eu ir quebrar a cara e ver o que tem pra me esperar lá do que eu nunca ter tomado uma decisão. Do que eu nunca saber. Se eu não tivesse vindo, eu nunca estaria experimentando o que eu estou experimentando hoje aqui. Eu nunca estaria me conectando com as pessoas que eu estou me conectando, porque eu tomei uma decisão. Deu frio na barriga, vim na frente, 2 meses sem ver esposa e filho. Então, decisões que a gente vai ter que tomar ao longo da vida, sim, que vão ser difíceis. Não vai ser fácil. Não é um mar de rosa. Não quer dizer que a gente veio pra cá, nossa vida mudou, da água pro vinho. Tudo é decisão atrás de decisão. Sair de Manaus para chegar em São Paulo foi uma decisão. E agora é uma nova decisão. O que eu tenho que fazer para empreender? O que eu tenho que fazer para me conectar com novas pessoas? E existem níveis de network. Né? Eu tenho que entender quais são os níveis. Você quer sair daqui, já quer ser parceiro do Massal, do Paulo Vieira, do Marcos Paulo, seja lá quem for um play que você conecta aí. Não tem como. Você tem que entender os níveis. Né? E existe uma gama de gente que quer se tacar para Alphaville direto, com custo. Ele tá falando, tem que ter um podcast aqui no próximo, vai ser só sobre inteligência, educação financeira. Só sobre educação financeira, porque a pessoa quer se tacar só para mostrar que tá em Alphaville e às vezes quebra a cara com uma coisa e volta com a cara rachada. Cara, começa de baixo, dando um passo de cada vez que as coisas vão fluir. Eu acredito que o melhor é esse, é saber que eu tô crescendo. O Júnior que iniciou lá em janeiro, que hoje já é totalmente diferente. E estamos dando passos atrás de passos. E a gente vai crescendo. Acho que esse é o propósito da vida. Eu mesmo, eu não tenho medo de empreender nem de me arriscar, né? Eu vejo alguns marcos, né? Eu resolvi empreender saindo de Minas, né? Já empreendia lá mesmo, dentro na minha cidade onde eu nasci. E resolvi me mudar para Bahia. Fui sozinho. E até hoje estou sozinho lá. Não tem nenhum familiar. Minha família toda é de Minas Gerais. Aí hoje, para estar aqui com vocês em Alphaville, em São Paulo, nunca passou pela minha cabeça. Né? Hoje eu estou aqui. E aí eu falei com a minha esposa quando eu estava vindo, olha, amanhã se a gente estiver morando lá, né? Porque isso não passa na cabeça dela. Não passava na minha cabeça estar aqui hoje em Alphaville. Né? Mas eu já tenho isso na minha mente. Falei, olha, eu não sei para onde é que Deus vai soprar a gente. Não sei até onde o nosso crescimento vai
manter a gente aqui nesse lugar onde nós estamos. Então, a diferença de janeiro para julho é muito grande. A transformação que essa minha visão nova trouxe para a minha vida foi muito grande. Então, não sei como vai ser os próximos 6 meses. Então, hoje estou aqui para participar de um evento e amanhã a gente pode estar morando aqui, tá com negócios aqui, a gente não sabe como é que funciona. Uma coisa que o empreendedor tem que ter é o seguinte: não limite aquilo que não foi criado ainda. Não sei o que é que vai ser criado, não sei o que vai ser daqui para frente. Então, se eu disser não saio da Bahia para vir para São Paulo, eu estou limitando aquilo que não foi criado ainda. Eu estou criando um empecilho muito grande para um crescimento, para uma oportunidade, para uma porta que vai se abrir. Então, quem realmente quer crescer não pode ter medo e nem ter receio, porque o empreendedorismo ele gera uma liberdade geográfica. Sim. Então, se a sua mente estiver presa em algum lugar, o dinheiro não vai trazer aquilo porque a liberdade geográfica não existe dentro da sua mente, então ela não vai ser concretizada, não vai ser materializada. Sim. O que vocês dois dizem para alguém que tem que tomar uma decisão? Assim, qual foi a decisão que tu... Vai, Marcelo. Primeiro você, depois o Guilherme. Qual a decisão que você tomou assim que deu aquele frio na barriga, mas você não se arrependeu? Saí do quartel. Não me arrependo. Deu frio na barriga na época, pelo padrão mental que eu tinha, que foi instalado em mim, né? Mas quando eu assinei aquele documento de que eu não queria mais continuar, eu senti um alívio. E ao mesmo tempo, eu senti também desespero. Porque eu comecei a pensar, meu Deus, e agora? O frio na barriga, atrás, né? o frio na barriga veio, porque a partir daquele momento, eu zerei o jogo. Agora eu tenho que começar do zero, né? E é o que a grande maioria das pessoas tem. Eles têm medo de começar do zero. Mas começar é bom demais, gente. Porque agora você abre uma folha em branco, você pode escrever, de fato, não aquilo que te impuseram, mas aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer realizar. Então começar do zero é bom, e você nunca começa do zero, né? Você começa dali, daquele momento, daquele start, com uma nova mentalidade, né? Em um novo lugar, talvez, e você tem a possibilidade de traçar o que está no teu coração, de traçar o que está na tua cabeça, entendeu? Então é ótimo começar do zero, justamente por conta disso, entendeu? Mas foi nesse momento, esse momento foi difícil, porque eu pensei, né, nos familiares, eu pensei no meu tio, que foi meu pai, no meu avô, que foi meu pai, né, eu pensei na minha mãe, eu pensei na minha avó, eu pensei em todo mundo, cara. E, tipo, foi uma galera que acreditou muito em mim, né, eu passei muitas dificuldades emocionais por conta disso. No dia que eu cheguei atrasado, eu não contei, mas eu fui chorando de lá da base até onde eu morava, foi 2 horas dentro do ônibus chorando. Porque eu cheguei atrasado. E eu cheguei em casa com a cara inchada, minha avó perguntou o que aconteceu. Perdi o teste, fui desclassificado. Ela, meu filho, não fica assim. Na hora certa vai acontecer. Quando tiver que acontecer, vai acontecer. E aconteceu de fato na hora certa. Porque se eu tivesse passado naquela época, eu não teria ido para Manaus. Eu teria ido para o Rio. Não teria conhecido minha esposa. Não teria me juntado com essa doida, que é minha esposa, que é igual eu. Ela é doida igual a mim. Eu costumo falar que nós somos o casal de doidos, entendeu? Então, assim, são pontos de inflexões que a gente toma, que é o momento que você fica numa encruzilhada. E agora? Para qual lado eu vou? Né? Se você tomar uma atitude baseada em covardia, você vai tomar a decisão errada. Agora, se você tomar uma decisão baseada em coragem, né, em algo que você está vendo lá na frente, que pode chegar naquilo que você deseja, você tomou a decisão certa. Sim. E pra você, Guilherme? E pra mim eu sempre bato na mesma tecla, se posicionar. Se posicionar é mudar a sua ambiência, é mudar o seu nível de network, é mudar a sua frequência, e essa é skin the game. É você colocar a sua pele em risco para conhecer novas pessoas, para conhecer novos áreas, para empreender, que é muito difícil. Só que você só alcança o próximo nível se você tiver concepção de que você precisa evoluir. E esse é o ponto-chave. É se posicionar da maneira que você quer, para que você possa entrar no digital ou alavancar o seu negócio. Esse é o ponto-chave. Eu tinha um apego emocional, porque eu era um cara muito inconstante. Eu era um cara que começava algo, terminava, não concluía. Então, tipo, eu matriculava na academia, malhava 3, 4 meses, parava. Depois de 5 meses, voltava a ficar naquela oscilação. Voltava ou não tava. Relacionamento era da mesma coisa. Então, eu comecei a perceber que eu tinha uma inconstância. Começava a fazer algo, parava.
E um dia eu coloquei no meu coração, começando pelo meu casamento, falei, esse aqui eu vou namorar, nós vai casar e vai ser a vida toda. E eu comecei a colocar. E a empresa que eu tava, falei, poderia estar em qualquer outra empresa, poderia fazer qualquer outra coisa, mas eu falei, essa daqui é que eu vou fazer. E isso foi bom por um certo tempo e acabou lá na frente sendo prejudicial. Porque na hora de romper, de partir para um próximo nível, eu não conseguia me desprender, porque eu estava apegado emocionalmente com aquilo que eu tinha falado. Não, eu vou ser, né, o top player, eu vou ficar aqui nessa empresa, e eu estava me prejudicando. E tem a questão também espiritual, eu via muito a voz de Deus. Eu via muito Deus falar para mim fazer uma coisa nova, soprar e viver de fato aquilo que queimar no meu coração. Não pela empresa não ser boa ou por qualquer tipo de coisa, mas é porque tinha muito a ver com o meu propósito. E às vezes, estar dentro de uma empresa não tem nada a ver com propósito. Quando você entende o seu propósito, foi o que eu entendi, que eu carregava uma mensagem, e essa mensagem precisa ser alcançada para muitas pessoas, e eu estava escondendo isso. E eu tomei a decisão. Falei, esse ano vai ser o meu pior ano de fato. Esse ano eu preciso me expor, esse ano eu preciso criar meu produto, esse ano eu preciso fazer coisas novas. Para mim fazer coisas novas, vou ter que sair do lugar que eu tô. Para mim fazer coisas novas, vou ter que me conectar com novas pessoas. Então tudo é decisão. Tudo é decisão. Eu tive que tomar essas decisões. Foi muito difícil para mim, aquele apego emocional, ter que abrir mão disso para me seguir para uma outra coisa, porque eu não queria passar uma imagem, né, ver a necessidade de aprovação para minha família, tipo, uma hora você tá fazendo uma coisa, depois você não tá fazendo mais. Uma hora você tá vendendo colchão, agora você tá vendendo produto da Renaudet. Agora você tá fazendo isso. Agora é curso digital. Você não tem, eu ouvi muito isso. Você não tem paradeiro, você vive fazendo várias coisas. Você tem que focar numa coisa só, né? Aquela questão do especialista, né? Você tem que fazer uma coisa. E se aí, aposentar fazendo aquilo. Você tem que fazer isso. Não, a gente cresce dessa forma. Ou é isso ou é aquilo. E no digital você pode fazer o que você quiser. O Instagram, ele é uma empresa. E a empresa, o que acontece? Tem vários produtos. Tem mentoria, tem e-book, tem imersão, tem leilão, tem várias infinidade de coisas que você pode fazer com uma só ferramenta. E quando a gente cresce aqui. Você tem que ser um profissional. Você é um médico, você só é médico. Aí quando você se forma em medicina, você tem que ser um especialista em uma área. Você não pode dar conta de tudo. Não tem como você falou sobre ser generalista. E quem governa são generalistas. Exatamente. Quem governa é quem domina tudo. Quem entende do negócio, né? Não é saber de tudo, mas o lançador. Por que o lançador é mais bem pago, né? Porque o lançador ele entende de toda a gestão de tudo, mas não precisa ser especialista na área. Você só precisa entender o básico para você não ser tapeado. E foi o que eu fiz. É uma mentalidade que eu adquiri, né? Essa mudança na mentalidade foi essa questão dos altos e baixos, que toda mudança traz. Então, a linha da vida, se a gente for analisar, ela tem altos e baixos. Sim. Então, quando você empreende, você tem que entender que esse empreendimento, em algum momento, vai te trazer uma dor de cabeça, vai te trazer um prejuízo, vai trazer a necessidade de você fazer uma mudança brusca, que de repente é você mudar de um estado para outro. Sim. Porque quem busca estabilidade, se você analisar na linha da vida, a estabilidade é a morte. A morte. Uhum. Então, sem altos e baixos, é morte. Então, de que adianta você viver uma vida toda como nossos pais viveram, que é o ensinamento que a gente tem. Estude, meu filho, quem não estuda não é nada, faz uma faculdade, quem não tem faculdade não é nada, arrume um bom emprego, quem não tem emprego não é bom em nada. E aí você se aposenta no fim da vida para receber um benefício, que é do INSS, né? Isso nunca será suficiente para você viver o resto da vida mendigando ajuda de filhos ou ajuda do próprio INSS, uma saúde pública que não que presta é insustentável, nada. né? Então, essa mentalidade precisa ser mudada. E a ausência desse medo de viver os altos e baixos é que faz com que muitos empreendam e tenham sucesso. É a questão do picos e vales. Eu estava aprendendo sobre isso, né? Você dá um pico de faturamento e aí vai vir um vale. Isso. Só que o seu vale, ele já é maior do ponto que você partiu. Isso. É um então, espiral trabalhe para que o seu vale... Hoje o seu vale seja o seu pico de ontem. Exatamente. Então, tipo assim, o exemplo de hoje, o meu pico foi 10 mil, aí vai dar aí o mês anterior, fiz 6. Só que 6 eu não ganhava nem em janeiro. Você tem noção? Então o meu vale já está acima do pico que foi lá atrás. Então eu trabalho para que o seu vale seja o pico de ontem, né? Entre altos e baixos. É assim a vida, né? Porque as pessoas não querem empreender, porque não é fixo.
né? É invariável, Não é? é variável. Sim. Né? A pessoa ela quer ganhar um X, eu quero, se for 10 mil por mês, e ele só ganha isso. Ele não se permite ganhar algo a mais no mês que vem. Eu costumo falar, né, afirmar, até meio doido isso, que o empreendedor, ele é, na verdade, uma pessoa adulta que voltou para a essência dele. Porque, tipo assim, se você for parar para analisar, uma criança, né, dos 0 aos 7 anos, ela é uma pessoa totalmente desbloqueada. Tipo, sem medo, ela inventa as coisas. Se você não podar ali, a criança, ela coloca o dedo na tomada e toma choque, porque ela quer experimentar. Entendeu? Aí a gente fica, não coloca o dedo aí e tal. É nessa fase que a gente percebe, caramba, eu preciso voltar para essa essência. Lógico, com a sabedoria que o adulto tem, né, de saber o que é extremamente arriscado a ponto de te matar, mas com a coragem de uma criança, de se jogar. E precisa voltar a ter aqueles ralados no joelho, né? Isso. Que a gente não quer ter mais isso, né? A gente não quer mais se ralar. Exatamente. A criança, eu me lembro que a gente pegava a bicicleta, mano, e pedalava, a gente botava os cajés, descia a ladeira sem freio e na rampa tinha, de caixote. Né, a gente botava umas rampas de caixote e eu fico vendo, mano, se fosse hoje, ia o maior medo. Lá a gente ia pedalando com tudo e caía, ralava o joelho e ia lá de novo. E continuava até ficar bom naquilo. E hoje em dia você tá todo tempo ali evitando passar pela dor, evitando querer não se machucar, né? E, pô, cara, eu arrebentava meu dedão do pé jogando bola descalço quase toda semana. Carrinho de rolemã que arranca a unha. Nossa, eu me lembro que lá em Manaus tem uma ladeira que é a ladeira do Correio. E é uma ladeira que é quase já subindo escalada. A gente ia pra lá e no meio do negócio, às vezes até sem frente descia. Com aquela sandália havaiana fininha, já de tanto já arrastar assim, e a gente descia com tudo. Tem um amigo que caiu lá dentro do bueiro. Passou direto. Mas eu me lembro que a gente descia aquilo ali, tipo, sem freio, não tinha medo de nada. E é isso que falta em nós. Voltar a ser essa criança que não tem medo de arriscar, não tem medo de se permitir viver uma nova experiência. Porque, cara, a gente hoje fica limitado, a gente não quer passar pela decepção. A gente quer entrar no negócio e já quer bater R$1 milhão no primeiro negócio. Sim. Quantas coisas você teve que fazer para acertar, né? Quantas coisas que você teve aí, vamos dizer assim, foi sorte do dia para noite. Não existe nada do dia para noite. Existe um cara que tá aí quantos anos fazendo isso, né? Existe uma trajetória. Muitas pessoas só vê o seu palco, mas não sabe o caminho que você trilhou para te levar até aquele posicionamento. Eu costumo dizer, né, tem uma frase que eu sempre repito com meus colaboradores, é que desde que eu me tornei empreendedor, eu rasguei o calendário e quebrei o relógio. Uau! É uma frase que eu repito sempre. Porque às vezes as pessoas ficam pensando em... Se você vai montar uma equipe de trabalho voltada para algo que vai ser necessário empreender, não dá para você fazer em horário comercial. Em algum momento, as minhas empresas, elas são especialistas nisso. Nós assumimos compromissos que outras empresas não assumem. E os meus melhores resultados financeiros vieram de experiências assim. Clientes que chegam, preciso de um negócio, outras empresas, já tentei com outros parceiros, não consegui, eu falo, traga que eu faço. Mas isso depende de um trabalho extra, um trabalho no final de semana, um trabalho de um esforço maior. Então, a gente não pode, se você quer realmente empreender, você não pode se enquadrar no ritmo e na frequência de quem é enclausulado, que é aquele cara que só trabalha de 8 às 18, de 7 às 17, porque você não vai ter, o seu resultado vai ser aquele. E se a gente for para analisar o CLT, ele tá na corrida dos ratos. Exatamente. Ele acorda cedo, pega 1, 2 horas de condução, vai pro trabalho, volta, fica sempre esperando a sexta-feira, já tem um final de semana mais ou menos. Quando chega no domingo, já está decepcionado porque precisa trabalhar na segunda-feira, e esse ciclo é infinito até envelhecer e morrer, e passa pela terra e não fez nada de significativo. O cara trabalha para ter dinheiro, pega o dinheiro, paga as contas, fica sem dinheiro, trabalha para ter dinheiro, então fica naquela roda ali, não consegue sair. E só se endividando. Eu me lembro que quando eu entrei na Marinha, foi voltar de militar, né? Eu fui militar. Misericórdia. A primeira coisa que eu nunca tive educação financeira, a primeira coisa que me falaram, você pode fazer empréstimo. É o kit soldado. Kit soldado. Só não tive filho. Empréstimo, moto e filho.
E, cara, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um empréstimo de 11 mil reais. Eu bati no topo. Se desse 20, eu tinha feito 20. Se tivesse dado 40, eu tinha feito 40. Sem noção Eu nenhuma. estourei minha não- margem, cara, todinha de sargento. Não ia, Tipo, não, eu não ganhava tive. Quase 4, Eu me lembro- recebia 2.200. Eu me lembro, sabe o que foi Nossa. que eu fiz? Eu só me lembro que eu comprei um ar-condicionado, uma televisão e um guarda-roupa. Isso não dava nem 2 mil reais, isso aí deve ter dado uns 1.800 por aí. E uma bermuda que eu olhei na loja, eu falei, mano, eu sempre apaixonado por roupa de marca, quando eu olhei pra uma roupa, eu falei, 250 a bermuda. O que é 250 para 10 mil? Comprei. Só gastei com coisa que desnecessária. E aí você vê, né, como é que é problemático você não crescer num lar onde vão te educar para preparar para o mundo, para a questão financeira, para ser uma pessoa responsável e investir nos negócios. Eu falei mais cedo com um conselho que meu amigo me deu, que só quem é grande fazia a dívida grande. Existe essa necessidade. Você precisa estar com a sua mente milionária para que você acesse milhões. Sim. Porque se você não tiver, se você oferecer R$1 milhão para alguém que tem a mentalidade escassa, ele vai falar para você em 2 minutos como ele destrói esse R$1 milhão. Ele vai dar uma casa para alguém, uma casa para outro alguém, um carro para não sei quem, vai viajar, vai gastar, vai curtir. Exatamente. Sim. E aí acabou o dinheiro, acabou. Não tenha o pensamento de investir, de guardar, de poupar, de economizar, de fazer multiplicar. Então, assim, a mente sendo milionária, você se torna milionário. Rapaz, Diferente disso, você não consegue. Desde pequeno, eu vejo a minha mãe, ela faz empréstimo, aí faz outro empréstimo para pagar esse empréstimo. Aí faz outro empréstimo para pagar esse empréstimo. E assim, a vida inteira eu fui vendo aquilo, sabe? Tipo, minha mãe sempre gastou mais do que ela ganhou, sempre, a vida inteira. E sempre foi fazendo empréstimo, e isso até hoje. E aí você percebe que ela tem o dinheiro para pagar os juros do empréstimo, mas não consegue ter uma educação financeira ao ponto de guardar aquele valor. Sim. Sim. Complicado. Falta 15 minutos para a gente chegar ao final, a gente fazer os agradecimentos finais e a gente fazer um pitch aqui para a gente falar sobre o nosso Café com Network, que é para fazer o convite para a galera que vai participar aí. Mas deixam as suas considerações finais, primeiramente Léo aí, e a gente vai para os outros aqui. Deixa os seus agradecimentos, suas palavras finais, suas considerações aí, para a galera que vai nos assistir ainda aí no YouTube. Legal. É isso aí, gente. Eu tô aqui no Resetcast com o Júnior, com o Guilherme e com o Marcelo. Para mim foi muito prazeroso poder estar aqui com vocês. E eu queria deixar essa mensagem, né? Que você possa, de onde você estiver assistindo isso agora, se você está com interesse, está com desejo de empreender, não permita que o medo te impeça de fazer isso. Se conecte com pessoas que têm o pensamento que você tem. Se conecte com pessoas que estão numa frequência acima da frequência que você está hoje. Tente, galgue, estar sentado em mesas onde você seja o menor para que essas pessoas possam te puxar para o próximo nível. Se arrisque, estude, se dedique, se qualifique, se prepare, porque em algum momento a oportunidade vai passar por você e você tem que estar preparado para pegar essa oportunidade e fazer o melhor uso dela. Eu queria agradecer também ao Júnior por ter me convidado para participar hoje desse momento especial, né? Dizer que nós somos parceiros, existe a possibilidade de você fazer parcerias, como nós temos feito, Sim. de você ser patrocinador, de você estar presente, de você ceder aquilo que você tem qualificação, de você mostrar que você está junto, formando um time, porque só assim a gente pode crescer, né? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para o pessoal que vai assistir, né? Que você se conecte com as pessoas, que você pense primeiro em grupo, crescer, fazer com que o propósito do Reset seja alcançado, seja através da vida de Júnior ou de outras pessoas que estão se dedicando para isso, porque certamente você vai poder colher juntamente os frutos do sucesso desse trabalho que está começando, está se iniciando agora. Show demais. Olha lá, Marcelão. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, mais uma oportunidade, né, ao Júnior e a todos aqui. E sendo bem direto, né, hoje eu aprendi muito sobre empreendedorismo aqui, né, com o Léo, uma referência pra gente. E em uma frase, empreenda, mas empreenda com a sabedoria de um idoso e a coragem de uma criança. Basicamente isso. Ótimo. Show demais. E aí, Guilherme? Quero agradecer a todos que estão aqui. E eu queria falar sobre a importância da autoimagem, porque você precisa se ver para as pessoas te verem. E isso é muito importante. Se quiser uma ajuda de posicionamento, fala comigo. Show demais. E a gente
Para mim, a gratidão mesmo. A gente aqui é mais do que amigos, é parceiros, sócios, várias coisas que nós estamos fazendo juntos, vários negócios, né? Eu costumo dizer, né, que ele fala Jesuscidência, eu falo Cristocidência, né? Nada é por acaso, tudo tem um porquê. Eu conheço o Guilherme há pouco tempo, né? Desde que eu cheguei, acho que foi um dos meus 2 primeiros dias que eu cheguei em São Paulo, a gente se conectou. A gente estava meio travadão, né? Para ver, né? Que tem dificuldade de gerar relacionamento, mas a gente hoje é amigo, assim, para tudo. E o Léo, 2 vezes que eu vi, mas o Léo já desde janeiro a gente vem se conectando, fazendo amizade, aprendendo. De vez em quando a gente pega uns puxões de orelha, ele dá um direcionamento, que é o cara que eu tenho como referência, né? Porque se você tem que ouvir pessoas que estão onde você quer chegar. Sim. Então, quando eu paro para ouvir alguém, independente não é da pela idade, mas se eu vejo que aquela pessoa tem referência naquilo que ela faz, eu paro para ouvir, pego os conselhos, pego direção, porque eu sei que sempre quando alguém está me dando um conselho, ela quer pro meu bem. Agora, existe a diferença da pessoa não viver, né? Tipo, não dar ouvidos a amigos ou familiares que não chegaram onde você quer chegar. Ouça pessoas que estão onde você quer chegar e ponto. Então, eu tenho aprendido muito com o Léo, aprendido muito com o Marcelo, né? Com a sua esposa, com a sua família, né? Nós nos conectamos em Manaus em 2021. Nós dois temos muitas coisas em comum, porque nós dois estávamos voltando também de uma experiência e retornando para uma cidade e passamos por várias situações que estavam impedindo a gente estar vivendo o que a gente está vivendo hoje. E hoje é de glória em glória, como o Paulo diz, né? De fé em fé, e nós estamos avançando. Mas nós queremos convidar vocês para um café com network aqui em Alphaville, né? No Concept Hall. Vai ser um evento de 4 horas, né? Vai iniciar 9 horas da manhã e vai até as 13 horas da tarde. O que acontece? Vai ser um evento para empresários e empreendedores, pessoas que querem iniciar se posicionando no digital e qualquer tipo de negócio. Nós estamos abertos para você vir, nós estamos aqui em parceria junto eu e o Guilherme, nós damos start juntos nesse evento, nosso primeiro evento no ano presencial. Nós estamos aqui dando start em várias coisas, em vários negócios. Inclusive aqui tem pessoas que estão nos bastidores, como o Casal de Propósito, que estão nos auxiliando na questão de marketing, do posicionamento do evento. E também nós temos aqui patrocinadores, e um deles está aqui com a gente, que é o Leonardo Azevedo, que é lá da Bahia, né, que se apresentou aqui dentro desse podcast incrível, tem sido não só patrocinador, mas tem contribuído bastante para o crescimento do Reset, né, não só no ResetCast, mas o Reset Grupo mesmo, e várias outras pessoas também têm sido nossos patrocinadores. Já temos a Growing Kingdom, que é um site, uma plataforma de ensino cristão, que é da nossa amiga Giane Hubler, lá da Alemanha, também está patrocinando. Nós temos também o Adam Conde, que é nossa amiga Cíntia, que a empresa dela é sobre imobiliária, se eu não me engano, mas tem nos ajudado e contribuído com o nosso evento. E várias outras pessoas que estão começando a entrar aqui a nos ajudar, a contribuir, levantar o nosso negócio. E é isso aí, gente. Nós te convidamos para no domingo você estar aqui com a gente no dia 16 de julho, às 9 horas da manhã, vai ter um coffee break. Nós vamos ter ali um momento de network, que é o melhor momento para você se conectar. Né, Guilherme? Compartilhe, faz uma chamada para essa galera aí. Se conectar, conhecer pessoas novas e entender a importância do networking. Vá com a gente no dia 16, para você conhecer a gente pessoalmente, se conectar com pessoas novas, com empresários, com pessoas que querem entrar no digital também. E é muito importante a sua presença lá, para todo mundo crescer junto. Perfeito. Então, esse é o convite que a gente quer deixar para vocês. Inclusive, já nós estamos com as vagas bem limitadas, então toma essa decisão e vamos nessa. Fechou? Então, para a gente encerrar, quero desejar um ótimo dia para vocês, um ótimo final de semana. E gratidão, Léo, né, por ter vindo lá da Bahia. O prazer é todo meu aqui com a gente. Aqui. Que venham próximos podcasts e a gente possa cada vez mais crescer, prosperar e romper. E eu tenho falado para as pessoas que caminham comigo, né? Quem caminha comigo vai prosperar. E até o curioso, eu digo assim, o curioso, fofoqueiro, que quiser conectar, ele vai entrar lá só para saber o que está acontecendo, e quando ele ver, o negócio é bom mesmo, tá fluindo. Então, tamo junto e misturado. Fechou? É isso. Gratidão. Chegamos ao fim. Boa. Fechou. Agora foi.